Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Muito prazer, meu nome é Maraísa Gonçalves, sou esteticista, sou farmacêutica integrativa e também sou terapeuta. Junto um pouquinho de cada uma dessas minhas profissões para trazer sempre o melhor atendimento para os meus pacientes. E eu trago aqui sempre algum insight, alguma coisa nova, algum tema interessante que eu ache que possa engrandecer aí a vida de vocês de alguma forma. Aqui eu tenho muitas clientes minhas, mas também tenho muitas pessoas novas que estão chegando. E às vezes elas ficam um pouco confusas, tentando entender o que essa mulher fala tanto, que ela tem noção de um monte de coisas. Pois é, eu estou sempre nessa busca, escolhendo sempre cursos interessantes que possam fazer um link, né? Sempre entre essa parte da estética, com essa parte emocional, com a parte da saúde física, mental, espiritual, porque para mim a gente tem que estar com todos esses nossos corpos aí saudáveis e conectados para a gente realmente transparecer essa beleza que é nossa, que vem de dentro, que é única, que cada ser tem uma, não é mesmo? E aí, os últimos vídeos todos eu vim falando para vocês sobre a prosperidade, né? Como a beleza abre portas, como o caminho da prosperidade e da abundância está sempre ligado à beleza, ao autocuidado, ao alto amor, mas não é só sobre a beleza física que eu estou sempre falando. Eu falo sempre dessa beleza natural, essa beleza que vem de dentro, daquela fagulha, né, que a gente consegue sentir de gratidão, né, mesmo por estar seguindo o caminho que a gente escolheu, o caminho que é próspero naturalmente na nossa vida, né? E aí estamos aqui começando esse ano cheio de reflexões, cheio de metas, e eu acredito sim que você deva estar pensando um pouquinho mais sobre a sua saúde. Então, se você quiser assistir o meu último vídeo, onde eu falo sobre como o nosso corpo ele trava a nossa prosperidade, né? Como é possível destravar. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho mais como isso é possível, como é que isso acontece. Quando a gente está com o corpo inflamado, a gente começa a perceber na nossa estética e na nossa saúde esses sinais. Muitas vezes eles não vêm assim de uma vez, né? Eles vão se instalando ali aos poucos, né? É uma queda de cabelo que começa a acontecer, é uma unha que começa a quebrar, é uma gordura localizada que começa a aumentar, uma celulite, você começa a perceber uns vasinhos aí estourando na sua perna, uma retenção de líquido, aí você fala, ah não, é o calor, ah, foi alguma coisa que eu bebi a mais no fim de semana, nas festas, é alguma coisa que está acontecendo, alguma vitamina que está faltando. Sim, é tudo isso junto. Mas eu vou te falar, não é a culpa do que você fez no último feriado. Isso é culpa de todo o seu processo de inflamação corporal que você foi colocando dia a dia, aos poucos na sua vida. Fazendo sempre escolhas mais fáceis, né? Porém com mais consequências, né? Isso foi desequilibrando o seu corpo, isso foi te desinstalando saúde, foi deixando o eixo aí, né? A gangorra pendente mais para um lado do que para o outro, foi entrando tudo em desequilíbrio. E aí, de repente, isso tudo começa a aparecer na sua estética. E aí você fica mais pesada, você fica mais cansada, a sua mente começa a ficar mais avoada, você começa a esquecer de certas coisas. E aí você fala assim, ah, deve ser a menopausa que eu tô ficando com uma névoa mental, deve ser o estresse, né? E aí? Pode sim ser tudo isso. Mas o que você está fazendo para resolver isso tudo? Ontem eu ouvi de uma paciente minha que foi numa médica com todos os sintomas, gente, todos os sintomas característicos de uma menopausa, e a médica falou para ela que os exames dela estão maravilhosos, que não tem nenhum sinal de sintoma, ou no exame clínico, né? Desculpe, no exame laboratorial não tem nenhum sinal de que ela está em menopausa. E aí, você faz o que com isso? Né? Você acredita
no que essa médica está falando e vai empurrando com a barriga até uma hora que essa bomba vai estourar, ou você começa a mudar seus hábitos? Quando a gente fala de desinflamar o corpo, gente, não é só sobre estética. A sua estética vai ser só consequência de todo esse cuidado que você vai ter com a sua saúde. Então, você desinflamar seu corpo não é só uma papagaiada que a Maraísa fica aqui insistindo e falando tanto para vocês. É uma questão assim, você vai melhorar todo o seu sistema. Todo o seu sistema. Você vai melhorar sua saúde física, vai melhorar sua névoa mental, seu esquecimento, seu cansaço extremo. Você vai melhorar sua disposição, sua TPM, sua menopausa, a qualidade do seu sono, a sua disposição para fazer uma atividade física, para ter um momento de relaxamento, de prazer com seu marido. Você vai melhorar várias questões aí que você está empurrando com a barriga há muitos anos. Aí eu fico me perguntando, né? Por que vocês ainda insistem em não fazer esse tipo de mudança? Eu vou falar para vocês, não é fácil mesmo, tá? Mudar um hábito requer muita disciplina, muito esforço e você já está cansada, você já está com estafa, você já está vivendo sob estresse. E aí alguém vem e te coloca um monte de regras, um monte de objeções, um monte de coisas que você tem que fazer. E aí a primeira coisa que você vai falar é não, né? Eu entendo, consigo compreender, porque eu também passo por isso, eu também insisti muitas vezes e desisti também por muitas vezes. Mas o que eu tenho para te dizer é que se você passar pelos 3 primeiros dias do detox de 21 dias, você já vai sentir uma diferença tão enorme na sua vida, você vai ter uma disposição tão grande para poder continuar e você vai perceber essas mudanças no seu dia a dia e você não vai querer parar. Quando eu falo de 21, a gente está falando dos primeiros 21. Isso tudo é para você dar um reset no seu corpo, mas com certeza você vai adquirir hábitos, você vai aprender coisas que você vai levar sim para o resto da sua vida. Porque conhecimento a gente guarda na caixinha e pega eles, né, de novo quando a gente precisa. O detox não é uma tabela que você vai cumprir, um programa que você vai assistir. É uma coisa que você vai aprender e você vai entender o porquê de cada etapa. E aí o que significa isso? Que quando você começar a perceber, passou os 21 dias, quer dar uma relaxada, não quero fazer mais, cansei. Daqui a um tempo você vai perceber todos esses seus sintomas anteriores voltando. Mas olha que legal, você já aprendeu com a Maraísa qual é o passo a passo. Você já sabe o que você vai sentir. Agora você já não está mais numa zona desconhecida. Você já consegue pegar todo o seu material de novo e colocar o seu passo a passo na sua vida novamente. E fazer mais 21 dias. E quem sabe não prorrogar isso para 42, não é mesmo? E aí eu vim contar então para vocês a minha experiência com o detox, tá? É algo que às vezes eu fico insistindo aqui com vocês, porque eu sei da real importância disso tudo. Eu estava passando por uma fase da minha vida onde estava caindo muito meu cabelo, eu estava com a saúde debilitada e eu não sabia, né? Eu não tinha esse grau de conhecimento que eu tenho hoje. E aí, assim, você faz seus exames, tá tudo bem, não, tá tudo ótimo, tá tudo certo. E aí, quando você começa a perceber, não tá tudo bem, né? Você tá fadigada, você tá extremamente irritada, você não tá prosperando, seu cabelo tá caindo, as pessoas estão achando você com cara de doente, o que você tá fazendo, por que você tá assim? Nossa, mas o que aconteceu com você hoje? Só um dia que eu esqueci de passar um corretivo, as pessoas falavam, nossa, você tá bem? Aí eu comecei a achar muito estranho. Eu tenho que investigar. Graças a Deus, eu comecei a pesquisar, assistir lives, comecei a ir atrás, fiz alguns cursos de profissionais bem renomados na área aí da saúde integrativa. Foi quando eu descobri que eu estava passando por um processo de tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, aonde a origem começa no intestino. Isso mostra, então, que eu estava com o meu intestino inflamado, que era resultado aí de uma alimentação desbalanceada, desregulada,
onde eu estava consumindo vários produtos cosméticos e alimentos, produtos alimentícios que estavam fazendo mal para o meu intestino, e esse meu intestino estava ficando ali, como é que chama? Semi-permeável, que a gente chama. Estavam passando toxinas para dentro do meu corpo, elas eram para ser eliminadas e o corpo estava aí reabsorvendo essas toxinas. Não é para isso acontecer, né? Então eu comecei a estudar e ir atrás de como que eu poderia fazer para melhorar minha saúde. E eu fiquei nesse processo, gente, 2 anos e eu consegui entrar em remissão. Então eu sou muito agradecida por ter tido acesso a esse tipo de tratamento, tá? Eu comecei fazendo algumas mudanças hormonais. Eu fiz a retirada do DIU, que eu usava na época, um DIU hormonal. Já tive uma boa melhora significativa. Meu cabelo na época parou de cair rapidamente. Mas meu cabelo ainda estava poroso, esquisito. Ele não tinha estrutura. Ele muito esquisito ainda por causa da tireoidite do Hashimoto. E aí eu comecei, uma etapa de cada vez. Comecei a fazer jejum, aí eu comecei a fazer atividade física, aí eu juntei o jejum com a atividade física, aí eu comecei a retirar o açúcar de muitos dos meus alimentos, aí eu tirei o álcool e também deixei por último o glúten, que para mim seria o mais difícil. E foi mesmo, tá? Não é fácil tirar glúten. A gente tem glúten em muitas coisas. E eu consegui. Eu me dediquei, eu comprei cursos de receitas, eu fiz em casa, eu achei padarias, eu achei formas de você conviver em sociedade sem o glúten. Que esse que é o problema, né? Porque se você tá morando numa caverna, você come carne, frutas e vegetais e tá tudo bem. Mas você é convidado para um aniversário, você é convidado para uma pizza, você é convidado para um lanche e você tá ali sem poder comer várias coisas. É bem complicado, mas eu vou te falar, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu fiquei 2 anos nesse processo de dieta, aí eu fiquei super saudável, emagreci 9 quilos. E mantive esses 9 quilos, né? Emagreci, porque não é que eu emagreci, eu desinflamei. Eu tinha meu rosto bem arredondado, inchado, meu cabelo esquisitíssimo. Vou pôr uma foto aqui para vocês verem do antes e depois. E então eu comecei a fazer trocas de cosméticos, perfume, desodorante, pasta de dente. Troquei as minhas panelas da minha casa. Eu fui num processo. Eu fui gradativamente fazendo trocas melhores e fazendo melhores escolhas. E eu fiquei tão saudável, que eu acabei engravidando da minha pequenininha, a minha terceirinha aí, que veio aí para abrilhantar as nossas vidas. Mas sim, foi nesse processo de desinflamação corporal que isso acabou acontecendo. Não era o planejado, não foi para isso que eu fiz, mas mostrou para mim que meu corpo voltou ao equilíbrio, né? Voltou a ser saudável, tanto que ficou apto para uma nova gestação. E aí depois, né, na gestação da Mel, eu acabei engordando até um pouquinho mais, que eu já estava aí beirando meus 40, né? Então engordei um pouco mais, mas você vê, logo que eu tive ela, eu já voltei aí pro meu peso normal e ficou tudo bem. E aí a minha pequenininha resolveu vir com alergia à proteína do leite. Então eu fiquei aí nesse processo de amamentação, eu continuei fazendo a dieta anti-inflamatória, sem açúcar, sem álcool, obviamente, o glúten por opção e o leite. E eu percebi também os benefícios da retirada do leite na minha vida. Melhorou muito a minha respiração, melhorou muito dermatites, caspa, melhorou, inclusive assim, né, como a gente desinflama, a gente percebe uma melhora muito grande de celulite, flacidez. E aí o meu cabelo voltou a nascer saudável. Fiz, né, um tratamento aí também de couro cabeludo, de tração cíclica no meu couro cabeludo, que melhorou bastante também as vitaminas que eu estava tomando para conseguir chegar aqui no meu couro cabeludo. Então foi um processo. Então por isso que eu quero falar muito aqui com vocês,
para vocês pensarem aí se você tem uma doença, principalmente uma doença autoimune, se você tem um melasma, se você tem uma psoríase, um vitiligo, se você tem alguma dermatite que você não sabe de onde vem, experimente fazer o detox. É sério, não é papo de vendedora. Eu tenho certeza que você vai desfrutar dos benefícios de você desinflamar o seu corpo. E aí uma dica que eu dou é, faça. E depois coloque gradativamente esses alimentos na sua vida. E aí você vai perceber que você não precisava desse alimento para ser feliz. E outra coisa que você vai perceber, o quão mal ele estava fazendo para sua vida. Ou não também. Pode ser que você estava somente passando por uma sobrecarga, vinda talvez até de um processo emocional, e você parar esse tempo para cuidar de você mesma, se dedicar, ter disciplina, mudar o foco, já fez aí você se reorganizar, realinhar seus chakras e melhorar toda a sua saúde. Então esse é o meu relato do meu processo de cura com o meu detox, que não foram 21 dias, foram, sei lá, talvez 200 e... Não, mais que isso, porque foram 2 anos, então foram uns 420 dias aí, vai, para poder brincar, né, com o número. Mas é, assim, excelente. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha colocado aí uma pontinha de curiosidade em vocês. Tem o link da Hotmart aqui na descrição do vídeo, se vocês tiverem interesse. Qualquer coisa, entra lá no meu Instagram também, que tá sempre lá no link da minha bio, tá? @MaraísaGonçalvesEsteta. E eu espero que vocês tenham gostado. Comecem aí o ano de 2026 com um propósito novo na sua vida, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.